Pegaram o português errado. O jornalista Sérgio Tavares põe a boca no mundo e denuncia a Polícia Federal. Eu vou mostrar para vocês várias matérias, vários vídeos, aonde esse jornalista português não está para brincadeira. Ele já começou a denunciar toda essa ditadura que está aí acontecendo no Brasil a passos largos contra a população brasileira de bem, contra parlamentares, contra deputados, senadores, empresários, cidadãos de bem e agora até com jornalistas internacionais. Eles não sabiam que esse jornalista português faz parte de Portugal, que Portugal faz parte da União Europeia. Eles não mexeu com Portugal, eles mexeu com todos os países como Alemanha, França, Inglaterra, Espanha, Itália e assim por diante. Isso é só o começo das retaliações que eu vou mostrar para vocês que está em andamento. Fiquem comigo até o final para vocês saberem de toda a verdade. Peço a todos que curta, comenta, compartilhe esse vídeo ao máximo para ter relevância no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva por gentileza. Não se esqueça de clicar no sininho para receber todas as notificações. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. O abuso de autoridades e agressão à liberdade de expressão cometidas pela Polícia Federal Brasileira contra o jornalista português Sérgio Tavares está sendo relatados por ele e certamente vão repercutir mundialmente. Já está repercutindo. Em um vídeo divulgado nesta quinta-feira, 29, o jornalista diz que a Polícia Federal Brasileira mentiu deliberadamente no comunicado emitido relacionado com a sua detenção. No documento mencionado, a Polícia Federal diz que tudo que aconteceu com o jornalista foi um procedimento padrão para verificar a questão do visto de permanência no Brasil. É mentira. Ele prova e desmoraliza a Polícia Federal para o mundo. Sérgio Tavares, e venho denunciar ao mundo que a Polícia Federal Brasileira mentiu deliberadamente no comunicado que emitiu relacionado com a minha detenção ilegal e com o interrogatório sobre crimes de opinião política de que eu fui alvo. É que esse comunicado da Polícia Federal refere, e cito, que tudo foi um procedimento padrão para verificar se eu tinha visto de trabalho, desculpando-se assim por terem levado um cidadão europeu para uma delegacia, apreender-lhe o passaporte, interrogá-lo sobre questões políticas e retê-lo várias horas sem comer e sem poder sair. Ora, acontece que essa justificação da Polícia Federal é falsa, pois durante o meu interrogatório em nenhuma situação foi referida à questão do visto. Tudo o que me foi feito foram questões sobre política. 8 de janeiro, ditadura do judiciário, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, etc. Eu tenho aqui a prova documental dessa mentira para esconder essa perseguição política de que fui alvo. Este é o inquérito assinado pelo delegado da Polícia Federal que prova que não fui interrogado por causa do visto, mas sim para me tentarem prender por crimes de opinião. Um cidadão europeu. Aqui está um documento na íntegra e, repito, em nenhuma situação fui questionado sobre o visto de trabalho. Fui sim questionado sobre todos os meus passos, todas as minhas opiniões sobre a situação política no Brasil, e isto não é um padrão, um procedimento padrão. E o relatório prova tudo o que digo. Aqui está, e cito: Sérgio, questionado sobre a sua afirmação de que o Brasil vive uma ditadura do judiciário, ficou em silêncio. Quando questionado que a urna eletrónica não é confiável, ficou em silêncio. Questionado sobre a sua afirmação de que o Brasil é chefiado por criminoso, ficou em silêncio. Questionado sobre ataques à honra de ministros do STF, ficou em silêncio. Questionado sobre fatos ocorridos em 8 de janeiro, ficou em silêncio. Agora eu pergunto, acham que isto é para conferir se eu tinha visto? Acham mesmo? Porquê é que lhes preocupa tanto que um cidadão europeu aborde estes assuntos? E porquê é que mentiram? Porquê é que me detiveram? Porquê é que me interrogaram? Porquê é que eu os incomodo assim tanto? É que mais grave é que esta questão do visto não se aplica sequer a mim, pois eu não fui ao Brasil contratado por nenhuma empresa e mesmo que fosse, eu vou citar o site oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal, que diz que cidadãos da União Europeia que viajem ao Brasil para exercer atividade jornalística estão isentos de visto para estadas até 90 dias, desde que a atividade não seja remunerada por fonte brasileira. Agora podem ter a certeza, eu vou levar isto às últimas consequências. Vou até ao Tribunal Penal Internacional, ao Tribunal dos Direitos Humanos, porque agora fui eu perseguido, amanhã poderá ser outro em meu lugar. Irei até às últimas consequências. Podem ter a certeza. Caso Sérgio Tavares, partido político português, chama o Brasil de ditadura. A ADN emitiu uma nota exigindo que o governo lusitano se posicione sobre a detenção do jornalista. O Partido Português Alternativo Democracia Nacional ADN divulgou uma nota em suas redes sociais exigindo que o governo lusitano se posicione sobre a detenção do jornalista Sérgio Tavares ao desembarcar no aeroporto de São Paulo na manhã deste domingo 25 para cobrir um ato pela democracia na Avenida Paulista.
E lembrando que esse repórter, ele só não foi preso pela Polícia Federal no Brasil porque ele ficou em silêncio na hora do interrogatório. E ele estava acompanhado de um advogado. E a Embaixada de Portugal entrou em contato com a Polícia Federal e exigindo por que eles estavam fazendo aquilo com um jornalista português. Foi por causa disso. Porque senão, ele, uma hora dessa, era para estar atrás das grades, viu? Tá faltando pouquinho para chegar uma Venezuela, Cuba no Brasil. Pouquinho mesmo. Prisão de jornalista que iria cobrir ato pró-Bolsonaro repercute internacionalmente. Sérgio Tavares veio ao Brasil para cobrir evento pró-Bolsonaro e teve passaporte retido por horas, com a situação alcançando destaque em mídias globais. Eles mexeram com a pessoa errada. E por que eles mexeram com a pessoa errada? Porque eles pensavam que era assim, um simples repórter, português de Portugal. Mas eles se esqueceram que Portugal faz parte da União Europeia. Eu já tenho mais de 20 anos que eu conheço na pele o que passa na União Europeia. O que acontece em Portugal, o que acontece na França, na Itália, na Espanha, na Alemanha, em vários outros países da União Europeia. Qualquer país que tentar fazer qualquer tipo de retaliação contra qualquer órgão de Portugal, entidade governamental de Portugal, ele não está cometendo crime diretamente com Portugal, mas ele está cometendo crime com a União Europeia. Esses países que eu acabei de citar o nome, são países que eles selaram uma união, e é por isso que chama União Europeia. Qualquer pessoa que venha cometer algum crime, não importa onde, se for na Itália, na Espanha, e ele se mudar para Portugal, ele será enquadrado pela Justiça Portuguesa de Portugal e será enviado para o país origem onde ele cometeu o crime. E não é diferente. Qualquer país fora da União Europeia que venha querer praticar qualquer tipo de retaliação ou ditadura, principalmente com jornalistas portugueses ou alemãos ou qualquer outro país que faz parte da União Europeia, poderão receber sanções, punições internacionalmente. É isso que está em andamento contra o Brasil agora. É isso que está em andamento contra o Brasil agora. Eles pensavam que estava mexendo só com o português de Portugal. E não é isso. Eu vou mostrar outros vídeos para vocês entenderem o que vai. Diário do Poder. Detenção de jornalista pela Polícia Federal gera protesto em Portugal. Motivo? Reação de embaixada de Portugal e protestos da classe política portuguesa. A detenção do jornalista português Sérgio Tavares. E agora o que está em andamento? O que está em andamento, esses jornais independentes e jornais oficiais estão começando a se movimentar para denunciar tudo aquilo que aconteceu contra esse jornalista português. Vários jornais independentes, órgãos independentes, a embaixada, de Portugal foi acionada no Brasil, vários órgãos de Portugal também foi acionado também na União Europeia, e isso já está indo direto para as Cortes Interamericanas de Direitos Humanos. Deu para vocês entenderem a magnitude das retaliações que poderá acontecer? Isso é completamente diferente de mexer com um repórter brasileiro. É completamente diferente, porque eles foram mexer com um repórter que pertence à União Europeia. Esse é um dos agravantes gravíssimo. ADN Portugal, Lula da Silva tem de ser responsabilizado por esse ataque político a um cidadão português. Ditadura no Brasil contra português Sérgio Tavares. Tá aqui a matéria. E agora o que poderá acontecer? É isso que nós precisamos entender. Eu não sei se vocês assistiram um vídeo que eu publiquei essa semana, aonde Lula está pedindo que Joe Biden ganhe as eleições lá nos Estados Unidos. E por que ele está pedindo isso? Porque ele sabe muito bem, se Donald Trump assumir o cargo de presidente dos Estados Unidos da América, o Brasil poderá sofrer sanções sem precedentes dos Estados Unidos por causa dessa ditadura que está avançando no Brasil sem precedentes. O Donald Trump já sabe de tudo. O Eduardo Bolsonaro esteve lá nos Estados Unidos e participou de um evento juntamente com Donald Trump e também com o presidente da Argentina, Milei. E nessa oportunidade, o Eduardo Bolsonaro relatou para Donald Trump tudo o que está acontecendo no Brasil em tempo real. Então, Donald Trump sabe que a ditadura no Brasil ela está acontecendo de dentro para fora, não de fora para dentro. E como assim? Porque geralmente os comunistas agiam diferente em várias décadas atrás. Vou dar um exemplo de Cuba. Cuba ela foi tomada por esses comunistas através da força, da guerrilha. E hoje eles não fazem isso mais porque fica difícil
Né? No mundo de hoje, o país que cometer um ato desse poderá sofrer retaliações sem precedentes, como está acontecendo lá na Venezuela. Então, o Brasil, a ditadura está acontecendo de dentro para fora. Eles se infiltraram em todos os órgãos que vocês possam imaginar, nas universidades, nas faculdades, em tudo, né? Nos órgãos judiciários, em tudo. E eles estão aí, ó, a passos largos, implantando uma ditadura no Brasil. E Trump já sabe de tudo isso. O que poderá acontecer no futuro próximo é que Lula poderá virar um Putin na vida. Ele não poderá ir mais nos Estados Unidos, ele não poderá visitar a União Europeia, ele já não pode visitar Israel, tá? E daqui uns dias ele não vai poder nem visitar Portugal, por causa, né, desse grave acontecimento que aconteceu contra esse jornalista português, viu? Agora vamos para os vídeos. É que vão ter que rolar, há duas cabeças que vão ter que rolar. A cabeça de quem deu a ordem em Brasília para me interrogar ilegalmente, é a primeira cabeça, esse nome vai ter que ficar para fora. E ninguém sabe ainda quem que é. Ninguém sabe, mas esse nome vai ter que ficar para fora, a bem ou a mal, nem que seja a justiça. Ninguém sabe. Ninguém sabe. E o segundo nome é quem é que da Polícia Federal decidiu então fazer um comunicado falso, a justificar com uma mentira a ilegalidade que me fizeram. Quem é que decidiu justificar com a história do visto uma coisa que tinha sido por razões políticas. Essas duas cabeças vão ter que rolar, doa a quem doer. A quarta grande cagada que fizeram é que queriam também silenciar, intimidar, apertar comigo. Vê lá o que é que vens aqui fazer, ou tem cuidado, nós sabemos que tu entrevistaste o Bolsonaro, fizeste perguntas que não se podem fazer cá, se fizesse essas perguntas cá eras preso. Queriam me intimidar e apertar. E o que esses gajos fizeram foi deram 10 vezes mais amplitude. Fizeram-me aumentar as minhas redes 10, 15 vezes mais. Ou seja, a minha mensagem contra a Agenda 2030, contra os globalistas, contra todas as injustiças, a minha mensagem pela liberdade vai agora chegar a milhões, a todo o mundo, graças à incompetência e ao amadorismo dessa gente que se julgam semideuses, que se julgam que são os maiores, mas que deram tiros nos pés porque meteram-se com um repórter cidadão português que já não anda nisto há 2 dias. Eu já estive sozinho na Ucrânia, estive na Suécia quando o mundo estava fechado em casa com medo de uma história criada por eles próprios. Eu já corri o mundo todo, portanto o Brasil é mais uma etapa desta minha jornada na luta pela verdade e vou até à última consequência, se só se me matarem é que isto acaba.